Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. No tutorial de hoje nós vamos efetuar um conserto aqui desse refletor. É um refletor dessa marca que está aparecendo aí no vídeo para vocês. Um refletor de LED de 50 watts com uma alimentação de tensão de 110 e 127 volts e 50 Hz. Com a potência máxima de 50 watts. Com a temperatura, né, com a intensidade de cor de 6.500 Kelvin. Esse refletor aqui é um refletor de foco duplo e ele está danificado, ele não está funcionando. Não adianta nem eu testar aqui porque só vai ser uma perca de tempo, ok? É um refletor super bom e ele acabou danificando aqui. Eu vou estar repassando algumas dicas de reparo para vocês. Primeiramente, você vai ter que ver o teu refletor, ok? Primeiramente, né, como eu já falei para vocês, e o refletor, como que você desmonta o refletor? Tem alguns, tem algumas garras, parafusos aqui. Geralmente ele tem um vidro carcaça, né, de alumínio ou de magnésio. É onde vai ser resfriado os LEDs. E esse vidro aqui, ele tem uma borracha e ele é fixado, né? Ele é segurado, né? Esse vidro é segurado por algum suporte. No meu caso aqui, o suporte fica nas laterais. Eu já fiz um conserto de refletor de LED também, aqui no canal. Então, existem vários tipos de refletores, ok? A forma de você abrir eles vai ser um pouco diferente, de marca para marca. Mas o que interessa são os LEDs ali, que justamente eles todos são parecidos, ok? Ele tem essas garrinhas aqui que seguram esse vidro acoplado ao suporte, né, e dissipador, que é a mesma coisa. Ok, agora nós vamos sacar aqui o nosso vidro. Tem uns que pode ser colado, então vai depender muito aí, né? Olha, ele tá saindo aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Talvez você precise de um cartão para estar abrindo ele igual abre tela de celular. Acho que eu vou pegar um cartão de plástico, que é melhor para abrir ele. Esse aqui é vedado com silicone colado. Só que não esqueça que depois que você fazer o conserto, você deve passar silicone novamente, bastante, né? Para ele poder ter uma boa vedação, senão vai entrar água, vai ficar tudo manchado. O dia que chover ele fica tudo embaçado. Tem alguns que tem uma borrachinha de vedação que não é dessa forma aqui, que é muito mais fácil você estar tirando. Nós temos os parafusos aqui que nós vamos ter que tirar também. Pronto, pessoal. Podem ver como uma coisa muito quase que simples na realidade aqui. Mas ele tem um circuito e é que é o seguinte, essas placas aqui nós conseguimos efetuar a troca delas, fazer a reposição aqui. Nós podemos comprar essas placas separadas aqui, é lógico, não precisa você estar consertando. Essa placa então você consegue adquirir elas, né? Mas eu acho que sai muito salgado, né, pessoal? Conseguir essas placas aqui, ok? Eu acho que não compensa. Sai mais caro do que o refletor. Se você conseguir por um preço acessível, é lógico,
Aqui ele tem até uma pastinha térmica, né? Como eu falei pra vocês, ele é uma carcaça, né? Com dissipador. Se bem que eu já vi dissipadores mais tops, mais maiores, né? Uma fonte básica com uma ponte retificadora aqui e tal. Fusível. Um circuito aqui que gera uma alta tensão. Porque esse circuito aqui, para acender todos esses LEDs, precisa de uma alta tensão, ok? É um inversor de alta tensão. Então aqui é o seguinte, vamos analisar aqui que eu vou ensinar vocês como que nós descobrimos LEDs queimados, ok? A primeira coisa que você vai fazer quando tiver um LED queimado é você ver aonde tem um ponto preto. Por exemplo, se você não tem um multímetro aí na tua mão, se você não tem, nem entende o que é um multímetro, por exemplo, não sabe nem como utilizar, a primeira coisa que você tem que fazer, assim, de primeira, quando você pega uma lâmpada de LED ou qualquer outro circuito, aliás, esses LEDs que nós vamos utilizar para repor aqui, quando você pega uma lâmpada de LED, um refletor, é justamente ver se não tem nenhum LED queimado, ok? Verificando isso, se não tiver, posteriormente você passa para o circuito, mas se você não tem muito conhecimento, eu recomendo você nem ir, é, nem tocar em frente, né, a essa empreitada. Então, primeira coisa, tem que ver se não tem LEDs queimados. Como que eu faço para identificar um LED queimado? Estão vendo esse LED aqui? Todos os LEDs eles são amarelinhos, bonitinhos, ajeitadinhos, engomadinhos. Mas esse LED que ele tá meio pretinho, estão vendo? Ele tá estranho, não tá bonitinho. Esse LED aqui, senão que ele tá queimado. Ah, cascudo do pescador, então todo LED quando ele queima, ele vai ficar com um miolo pretinho? Sim, a maioria dos LEDs. Mas aqui, esse LED aqui também tá queimado, mas ele tá menos, né, pretinho do que o outro. Esse outro LED aqui, ele tá com uma característica queimada também. Desse outro lado aqui, nós temos um com uma característica queimado também, ok? O que que nós vamos fazer agora aqui? Eu posso testar com o multímetro para ver se esses outros estão queimados? Sim. O que que eu posso fazer? É trocar esse LED aqui, que aparentemente ele está mais danificado, e o outro. Ou eu posso diretamente soldar um jumper. Não preciso trocar. Se eu não tenho qualificação, não tenho conhecimento como troca, nem sei a posição de catodo e anodo, positivo e negativo dele, eu vou ser infeliz na hora de trocar, porque eu vou estar danificando vários. Então eu posso fechar um curto aqui, um jumper, que ele vai interligar o circuito inteiro. Eu vou marcar aqui então os LEDs, que provavelmente sim podem estar queimados, que são esse, ok? Esse outro LED aqui, e esse outro que eu vou fazer reposição. Vou trocar aquilo ali, e nós vamos testar para ver se os outros estão danificados, ok? Como que eu vou fazer para trocar esse LED aqui? Eu posso pegar uma faca, tirar ele ou apenas esquentar um ferro de solda. Eu vou desligar o flash aqui para vocês, ok? Vamos colocar aqui meu ferro de solda. Vocês podem ver aqui que uma das colunas, os meus LEDs já acendem, ok? Eu posso pegar aqui. Estão vendo aqui? É sinal que alguns aqui eles podem não estar danificados. Tá certo? Mas eu acho que esses dois aqui, eles também, ó, estão danificados. Então, esquenta bem o ferro de solda. Vamos aquecer esse LED aqui, que nós vamos tirar ele. Estão vendo que ficou mais preta a coisa ali? Sinal que esse LED está bem danificado mesmo. Esses LEDs aqui, como eles esquentam muito, então a solda utilizada aqui é uma solda bem ruim mesmo, que precisa de um ferro muito quente para estar tirando, porque eles usam uma concentração de chumbo muito pequena, justamente para não dessoldar com facilidade. Pessoal, é o seguinte aqui, eu removi o LED aqui
Só que ficou uma... Na verdade, eu não removi ele inteiro. Eu só removeu a capinha de plástico dele. Você vai ver, ele tem uma parte de ferro ali, o seguinte, né? E o meu ferro não tá esquentando. Talvez você tenha essa dificuldade. E se ele não estiver esquentando muito, não conseguir remover o LED por completo da placa, até porque ele tá no dissipador tudo, você pode fechar um curto ali, tá certo? O LED que é o seguinte, você vai conseguir analisar ele aqui. Eu peguei uma lâmpada aqui, eu iria trocar, mas nenhum dos meus ferros aqui eu consegui remover aquela parte lá, tá certo? Porque o dissipador ele ajuda lá tal e o meu ferro não é tão potente. É mais para circuitos menores. O meu LED aqui, ele tem uma parte, vamos pegar isso aqui, ele tem uma parte mais grandinha lá dentro e um filetinho. A parte mais grandinha aqui do meu, ele está, vamos ver aqui, tá vendo? Dois amarelinhos ali dentro. A parte maiorzinha, ele tá à minha direita. É o catodo negativo do LED. E a parte mais fininha justamente o anodo positivo. Quando você tirar a capinha de plástico, você vai ver um filetinho de ferro mais fino e um mais grosso. Daí, o fininho vai ser o positivo e o mais grosso o negativo do LED. Daí é só você seguir a configuração que eu repassei para vocês, tá certo? Vou testar aqui para vocês verem que essa parte ali que eu fiz o jumper, ele já funciona. Vai ofuscar um pouco a câmera, hein? Ok? Então essa parte ele já funciona aí. Agora nós vamos trocar esse outro aqui, fazer um jumper também nele. E nós vamos ver se ele inteiro vai ficar funcionando, tá certo? O que eu tava falando pra vocês, pessoal. Pra mim já embaçou tudo aqui, mas é assim, ó. Ele vai ficar assim, tá certo? Aqui você já consegue ver, então. Só tirando essa capinha. Essa outra parte metálica aqui é ruinzinha mesmo de tirar, pessoal. Se o ferro não esquenta muito mesmo. Só dá uma... O ideal mesmo é você trocar o LED. Mas se você não trocar, não tem problema. Ele não vai assim... Eu já consertei muita lâmpada assim, só fazendo jumper. E ele, nossa, dura tempos mesmo.